Eu quero compartilhar uma breve palavra com você nessa noite, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 16. Se você tem uma Bíblia, abra sua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 16, e nós vamos ler os 16 primeiros versículos dessa carta, que é considerada a carta do apóstolo Paulo mais importante da Bíblia, por conta de todo o peso doutrinário que a carta de Romanos tem. Há quem diga que se a gente tivesse que escolher um único livro da Bíblia para ficar conosco, que Romanos seria uma boa escolha, porque é realmente uma carta muito densa, poderosa, muito ensino, muita doutrina, muita palavra de Deus. Mas eu quero ler um texto que não é doutrinário, da carta de Paulo aos Romanos, mas que com certeza tem uma lição poderosa para a sua vida nessa noite. Amém? Acompanhe aí a leitura de Romanos 16. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem a ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalharam arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Saúdem a Assíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas e todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhes saudações. Amém? Que Deus nos abençoe diante da sua palavra. Se você quer ter filho, está grávido ou grávida, e quer pôr um nome bíblico no seu filho, Romanos 16 está aí para te ajudar. Tem até a dica se forem gêmeas, Trifena e Trifosa. Trifena e Trifosa, que diz a tradição que eram realmente gêmeas. Trifena significa graciosa e Trifosa significa delicada. Olha que nome bonito para pôr nas gêmeas, não é? Romanos 16 está na Bíblia para te ajudar. Tem Júlia aqui, que é um nome mais comum. Mas os outros, né, irmãos? Só Jesus. Imagina a gente apresentar um bebê aqui chamado Aristóbulo. Ninguém vai nem conseguir orar pelo bebê, não é? Meu Deus do céu, que capítulo legal da Bíblia, que texto legal que é Romanos 16. E eu resolvi compartilhar esse texto da palavra com a igreja umas 2 semanas atrás, lendo esse texto, que traz uma lista de pessoas para quem o apóstolo Paulo faz uma saudação no final da carta. Era normal que quando alguém escrevia uma carta para uma igreja, e quando Paulo, Pedro, Tiago escreveram suas cartas, eles não sabiam que essas cartas iam virar Bíblia.
Eles escreviam uma carta endereçada aos crentes de uma igreja. Uma pessoa, geralmente era o emissário para levar a carta. Nesse caso era essa irmã Febe que estava levando a carta. E a carta era lida em público, lida para a igreja. A carta geralmente começava com uma apresentação. Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, servo do Senhor, escrevo essa carta. E quase todas as cartas terminam com uma lista de saudações a pessoas. E quando a carta era lida na igreja, eu imagino que as pessoas que eram citadas na carta ficavam assim, né, felizes, porque afinal de contas, os nomes delas foram citados. Às vezes eram feitas cópias da carta, às vezes a carta era levada para ser lida também numa outra igreja. Então, Romanos 16 é a parte da saudação do apóstolo Paulo a todas essas pessoas com esses nomes legais que nós acabamos de ler. Há uma peculiaridade em Romanos 16, que eu vou contar para você, porque eu sei que você é crente e você não vai se escandalizar com isso. É um bafão de Romanos 16. Há fortes indícios que a carta de Paulo aos Romanos acabava no capítulo 15. Se você olhar o finalzinho do capítulo 15, você vai ver que ele faz algumas recomendações, pede oração, e no versículo 33 ele faz assim: o Deus da paz esteja com todos vocês. Amém. Então há fortes indícios que Romanos 16 não fazia parte da carta que Paulo mandou aos romanos. Não só por isso, mas porque se você está com a sua Bíblia aberta em Romanos 16 e der uma olhadinha no versículo 23 do capítulo 15, na minha Bíblia o título é Paulo planeja visitar a igreja em Roma. E Paulo vai dizer: eu tenho uma vontade de conhecer a igreja que se reúne em Roma. No capítulo 1 de Romanos, Paulo fala de novo: eu planejei, mas ainda não consegui visitar a igreja em Roma. Quando ele escreveu a carta para os romanos, ele estava em Corinto. E ele tinha maior vontade de visitar a igreja em Roma. Romanos 16 tem uma lista de nomes de pessoas que eram amigos de Paulo, íntimos dele. Meu colaborador, meu cooperador, que trabalhou comigo. Ora, se ele não tinha ido na igreja de Roma, como ele podia ter tantos amigos na igreja de Roma? Não faz mesmo muito sentido. Então, a maioria dos estudiosos creem que Romanos 16 é uma mini epístola. Paulo escreveu essa carta de cumprimentos a essas pessoas, que continua depois, tem mais textos depois. E de alguma forma, ela foi parar junto com a carta aos romanos. Ou porque a irmã Febe levou junto e acabou ficando lá na igreja de Roma. Ou para que fosse preservado esse texto, já que era um texto menorzinho, e aí foi anexado a carta aos romanos para não ter perigo de se perder. Há quem creia que Romanos 16, na verdade, foi para a igreja de Éfeso, que era uma igreja onde Paulo tinha muitos amigos, e onde ele passou 3 anos trabalhando. Portanto, teria sentido ele conhecer todas essas pessoas. Isso é só uma curiosidade, porque isso não muda nada o fato de que Romanos 16 está na Bíblia. De que Romanos 16 foi escrito pelo apóstolo Paulo. E de que até num texto com uma lista de nomes, Deus pode falar algo específico para você nessa noite. Amém ou não amém? Vai ser mais uma perguntinha para a gente fazer no céu, da lista das dúvidas que a gente tem. Se Romanos 16 estava na carta aos romanos, ou se foi a irmã Febe que fez confusão e largou lá na igreja e acabou entrando na carta. Mas isso não faz diferença, porque o mesmo Espírito que inspirou os escritores cuidou para que todos os textos que fossem importantes não se perdessem. E esse texto é importante para mim
é importante para a igreja, é importante para você. Amém? A Bíblia tem várias listas de nomes. As mais famosas listas de nomes são as genealogias. Quem já leu a Bíblia algumas vezes, já deve ter lido aquela lista de fulano que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano. Genealogias. Mateus capítulo 1 tem a genealogia de Jesus. Lucas capítulo 3 faz a genealogia de Jesus até Adão. É um texto fantástico. Ele vai voltando de Jesus até Adão, que veio de Deus. E até numa genealogia, Deus pode trazer uma palavra de bênção para a nossa vida. Amém? Minha mãe contava uma história. Minha mãe é ótima de contar histórias. Que ela ouviu do pai dela, pastor Severino Cardoso. E eu acredito que essa história é verdade. E a história que o meu avô contou para minha mãe, que contou para mim, que eu vou contar para você, é de que tinha um irmão na igreja deles, lá na igreja do meu avô, que um belo domingo à noite levou o chefe dele para o culto na igreja. Deu o maior trabalho para convidar o chefe, até que o chefe aceitou o convite e foi no culto no domingo. E o irmão que levou o chefe dele estava muito preocupado que desse tudo certo no culto, que o apóstolo não estivesse muito bravo naquele domingo, que a música estivesse boa. Afinal de contas, ele estava levando o chefe dele no culto pela primeira vez. E quando ele chegou lá, ele descobriu que o pastor da igreja, o apóstolo, não estava naquele domingo. Estava viajando. E ele já ficou preocupado. Meu Deus, quem vai pregar hoje? Aí ele descobriu que quem ia pregar era um irmão simples da igreja, que não era nem pastor. E ele já ficou, meu Deus, bem hoje que eu trouxe meu chefe, o pastor principal não veio, e quem vai pregar é o irmão fulano. Mais preocupado ainda ele ficou quando o irmão mandou abrir a Bíblia em Mateus capítulo 1 e começou a ler a genealogia de Jesus. Aquele monte de nomes. E contar com o meu avô que naquela noite de domingo aquele irmão pegou o texto da genealogia de Jesus e pregou, dizendo, eu acabei de ler uma lista de nomes de pessoas que fazem parte da família de Jesus. Tem gente boa e tem gente mais ou menos nessa lista. Tem gente legal, mas tem prostituta, tem moabita, tem gente que não era gente muito boa, mas mesmo assim está na família de Jesus. Eu não sei como é que é a sua família, eu não sei de onde você veio, mas eu quero dizer que ainda tem lugar para você entrar na família de Jesus. E se você quiser, mesmo que a sua vida esteja torta, mesmo que você não seja tão legal na sua família, mesmo que você seja ovelha negra, você pode entregar a sua vida e fazer parte da família de Jesus. E aquele irmão simples terminou o sermão perguntando, tem alguém aqui que quer fazer parte da família de Jesus? E aquele chefe levantou a mão, foi lá na frente, se converteu e entregou a vida para Jesus num sermão pregado em Mateus capítulo 1. Porque a palavra de Deus é poderosa e eficiente para cumprir o seu propósito. Uma outra lista famosa da Bíblia é a lista de Hebreus 11, a lista dos heróis da fé. Começando por Abel, Noé, Enoque, Abraão, Moisés, só gente top. Gente que lá no céu vai ter fila para conhecer, para cumprimentar. Gente que vai morar talvez na parte mais nobre, lá de Nova Jerusalém. Hebreus capítulo 11 é a lista dos heróis da fé. E Romanos 16? Romanos 16 é a lista de pessoas influentes no meio de uma igreja local. Romanos 16 é uma lista de gente como eu e como você, que fazia parte de uma igreja no primeiro século da fé cristã. Não é gente que estava na genealogia de Jesus, não é gente que estava na lista dos heróis da fé, mas era gente que fazia parte de uma igreja. E fazendo parte de uma igreja, naquela época, aquelas pessoas se destacaram no meio da igreja. Elas foram tão especiais no meio da igreja,
a ponto de serem eternizadas na Bíblia. E mesmo que o texto tenha sido escrito separado da Epístola aos Romanos, Deus fez por onde que a gente hoje, em 2018, lesse os nomes delas, aqui em Campinas, nessa cidade, nesse culto. Gente de uma igreja, discípulos de uma igreja, mas que fizeram muita diferença na igreja. Então eu quero terminar esse culto hoje com você dizendo isso para Deus: Senhor, não tem como entrar na genealogia de Jesus que já está fechada. Não tem, talvez, como eu fazer parte da lista dos heróis da fé. Mas eu quero fazer parte da lista de pessoas que fizeram muita diferença no meio da minha igreja. Quem quer, diga amém. O que eles fizeram, irmãos? O que essas pessoas fizeram? Bem, eu não tenho tempo aqui de falar de um por um desses nomes legais que aparecem. Mas eu quero resumir em duas coisas que esses irmãos fizeram e depois eu vou fechar falando de um deles apenas. Em vários nomes, no versículo 3, no versículo 9, a Bíblia diz que essas pessoas foram colaboradores ou cooperadores no ministério do apóstolo Paulo. A própria irmã Febe, que levou a carta, ela fez um trabalho de colaboradora. Ora, o apóstolo Paulo era o apóstolo Paulo, mas ele precisava, irmãos, de colaboradores, de gente que estivesse ao lado para ajudar. Essa lista traz nomes de pessoas que não eram necessariamente líderes na igreja. 12 de primeira geração. Ninguém diz que eles eram líderes na igreja, mas eles prestaram ajuda. Não tem aqui em quê, mas foram pessoas dispostas a ajudar seu líder, ajudar o seu apóstolo, ajudar quem tem obras maiores para fazer na igreja. E eles ficaram famosos simplesmente por ajudar. Deus precisa de colaboradores para que a obra dele aconteça. Nem todo mundo vai ser apóstolo, nem todo mundo vai ser pastor, mas todo mundo pode ser colaborador. Tem uma mulher nessa lista, irmãos, que o nome dela não aparece, que é a mãe de Rufo. E o apóstolo Paulo fala assim: ela tem sido uma mãe para mim. Imagina. O apóstolo Paulo fala assim: essa mulher tem sido uma mãe para mim. O que você acha que ela fazia pelo apóstolo Paulo? Sabe o que eu imagino? Papel de mãe. Era capaz de ela fazer comida para ele. Era capaz de, quando ele chegasse com a mala cheia de roupa suja, ela lavar a roupa dele. Porque ele era apóstolo, vivia viajando. Então ele precisava de alguém para cuidar dele. E ele diz: essa mulher foi uma mãe para mim. Todo mundo pode fazer alguma coisa na igreja, diga amém. Todo mundo pode achar um lugar para colaborar. Todo mundo pode servir no meio da igreja, na necessidade que você enxergar diante de você. A Bíblia conta alguns casos de colaboradores que depois foram promovidos. Por exemplo, Josué. Você sabe como Josué era chamado no livro de Êxodo por várias vezes? Josué, o auxiliar de Moisés. Josué, o auxiliar de Moisés. Josué, o auxiliar de Moisés. E aí você sabe o que aconteceu? Quando Moisés chegou no fim da carreira e foi morrer, Deus chegou para Moisés e falou assim: acha aquele Josué que sempre esteve do seu lado te ajudando. É esse que eu vou ungir para ser o líder da nação. Um colaborador, um auxiliar que foi erguido à posição de líder do povo, porque ele foi um cooperador. E Elias e Eliseu? Quando Eliseu é chamado por Elias para o ministério profético, a Bíblia diz: a partir daquele dia, Eliseu se tornou auxiliar de Elias.
Então ele andava ajudando Elias, sabe-se lá Deus em quê. Quando Elias foi levado para o céu, Eliseu assumiu o ministério profético. Então Deus vê, Deus recompensa, Deus abençoa, Deus reconhece quem trabalha, quem ajuda no meio da igreja. Amém ou não amém? Você pode levantar sua mão direita para o céu e diga: Senhor, eis-me aqui em 2018, fazendo parte de uma igreja. Eu me disponho a colaborar, a cooperar com a obra do Senhor. Amém? Dá um aplauso a Ele, se esse é seu desejo. Esses irmãos ajudaram muito o apóstolo Paulo. Há outras pessoas na lista que o apóstolo Paulo diz assim: são pessoas que trabalharam arduamente e até arriscaram as suas vidas. Priscila, Áquila, Maria, as tais Trifena e Trifosa, Pérside. Interessante, só mulheres. Tem o casal, Áquila e Priscila. Mas até quando Paulo vai falar do casal, ele quebra uma ética e coloca o nome da mulher na frente. Priscila e Áquila. Parece que ela trabalhava mais que ele. Pessoas que trabalharam arduamente e até arriscaram as suas vidas pelo evangelho. Ah, irmãos, tem gente que não se contenta em ser só colaborador. Ele quer trabalhar arduamente. Tomara que tenha um monte deles aqui. Sabe assim? Eu não vou só dar uma ajudinha no sábado de manhã, trazendo um martelo. Jesus, seu pai está viajando, quero ver o que eles estão aprontando com prego e martelo aqui no sábado de manhã. Eu não vou só trazer um martelo aqui no sábado de manhã e colaborar. Eu quero fazer mais. Tem gente dessa lista que fez mais. Trabalhou arduamente, incansavelmente e até arriscou a sua vida pelo evangelho. 1 Coríntios 15, 58 é uma promessa de Deus para todo mundo que trabalha na obra do Senhor. É um convite e uma promessa para todo mundo que trabalha na obra do Senhor. 1 Coríntios 15, 58 diz assim: portanto, meus irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém? Vamos repetir esse versículo? Diga: meus amados irmãos, mantenham-se firmes, que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém? Que Deus coloque um fogo no seu coração para mais do que cooperar, para trabalhar arduamente na obra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 3, a Bíblia diz assim: um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Mas cada um será recompensado pelo seu trabalho. Eu gosto muito desse texto, porque esse texto não fala que você vai ser recompensado pelo seu resultado. Porque tem gente que começa a trabalhar na obra do Senhor e não dá resultado, ele desiste, fala: Deus não está me abençoando. Você não vai ser recompensado pelo seu resultado, você vai ser recompensado pelo seu trabalho. Quem visse Jeremias trabalhando arduamente na obra do Senhor, diria que foi um fracasso o trabalho dele. Porque ninguém dava ouvidos, ninguém obedeceu às palavras, ninguém se arrependeu, ninguém se converteu. Mas Jeremias foi recompensado, muito recompensado, a ponto de terem pessoas que achavam que Jesus era Jeremias. Olha que honra! Recompensado pelo quê? Pelo seu
trabalho. Então, se você trabalhar arduamente na obra do Senhor, seu trabalho não será inútil. A recompensa para você. Amém ou não amém? Mas há um homem dessa lista e eu quero terminar falando dele, que está lá no versículo 10. Tem os que trabalharam arduamente, tem os que prestaram colaboração, tem os amigos de Paulo, tem os parentes. Ele faz assim uma lista tão legal, tão amorosa para tanta gente. E lá no versículo 10, ele fala de um homem chamado Apeles. E deste homem, na NVI, só aparecem 3 palavras. Imagine que você vai entrar na Bíblia. Você vai fazer parte da Bíblia, seu nome, sua pessoa vai ser citada na Bíblia. O que você queria que falassem sobre você? Há personagens da Bíblia que têm capítulos inteiros sobre ele. José, por exemplo, do capítulo 37 de Gênesis até o final do livro, José é o personagem principal, por isso que virou novela. Mas esse homem aqui, esse tal de Apeles, só tem 3 palavras sobre ele. Aprovado em Cristo. E eu gosto de uma outra tradução em inglês que tem assim: saúdem Apeles, testado e aprovado em Cristo. Porque ninguém é aprovado sem ser testado. Não se sabe nada desse homem mais, a não ser essa citação. Mas eu imagino, irmãos, que para o apóstolo Paulo ter falado isso dele, é porque esse homem deve ter passado por uns bons testes, por umas boas provas, até receber o título de aprovado em Cristo. Então eu quero convidar você nessa noite a ser um colaborador na obra. A não ficar só sentado na cadeira chique que a gente comprou. A se levantar para trabalhar. A se oferecer. A se oferecer. O que eu posso fazer para ajudar? Eu quero incentivar e motivar você no meio da igreja a trabalhar arduamente. Ser esforçado, porque o seu trabalho no Senhor jamais será inútil. Mas eu quero incentivar todos aqui a terem esse título. Aprovado em Cristo. Diga, aprovado em Cristo. Você pode dizer para o irmão que está do seu lado: Deus quer que você seja aprovado em Cristo. Aprovado em Cristo. Irmãos, a vida cristã não é uma parada, é uma corrida. Não é uma parada, é uma corrida. Você que voltou do encontro hoje, amigo, está só começando o negócio. A gente entrega a vida para Jesus, a gente entra por uma porta. Jesus disse, eu sou a porta. Mas Jesus também disse, eu sou o caminho. Você entra por uma porta e não tem uma linha de chegada. Você entra por uma porta e começa um caminho. Que o autor aos Hebreus compara com uma corrida. E você tem que correr. E lá na frente te esperando está quem? Jesus, autor e consumador da nossa fé. E na arquibancada, diz o autor aos Hebreus, estão lá Moisés, Josué, Abraão, José, os caras que já correram e já venceram, dando incentivo, dando um copo d'água para a gente, dando aquela força para que a gente não desista, para que a gente não desista. No meio da corrida tem um monte de obstáculos. Não é 100 metros rasos. É maratona. Quem já assistiu maratona? É maratona. A não ser que você queira se converter e morrer. Alguém está a fim de morrer esse ano? Não. Então, se você quer viver bastante, você tem uma maratona. Só que é aquele negócio de corrida com obstáculos. É maratona com obstáculos. E no meio da maratona tem diabo querendo atrapalhar, tem o mundo querendo nos arrastar para fora da corrida, tem a nossa própria carne, com quem a gente luta, mas nós já aprendemos tudo hoje na Escola de Discípulos, como é que a gente mata a marvada carne. Ou seja, não é fácil, não é fácil.
Se eu perguntar aqui quem está passando por uma prova hoje, talvez vários levantem a mão. Quem passou por uma prova no ano passado, talvez a maioria levante a mão. E se eu disser que ainda virão provas, você pode acreditar. Mas o chamado para um crente de uma igreja, como eu e como você, é que a gente seja aprovado. A prova vai passar, irmãos. A prova vai passar. Não dura para sempre. Toda prova tem dia e hora para acabar. E toda tentação que porventura venha sobre nós não é maior do que a gente possa suportar. Então dá para ser aprovado. Diga, é possível ser aprovado. Deus nos deu palavra, diga palavra. Deus nos deu igreja, diga igreja. Deus nos deu oração, diga oração. Deus nos deu discipulado, diga discipulado. Deus nos deu o Espírito Santo. Meu Deus, a gente está equipado para essa corrida. Você não está sozinho. Deus nos deu todas as condições para a gente ser aprovado. A carne é fraca? Ótimo, se ela é fraca, então ela tem que perder. Se ela é fraca, ela tem que morrer. E o Espírito que é forte que tem que ganhar. Se hoje chegasse uma carta para a Igreja Batista Vida Nova, mesmo que fosse uma mini epístola, e fossem citados nomes de pessoas da igreja, tomara que essa carta tivesse 16 capítulos, para caber o nome de todo mundo. Cooperador, colaborador, aprovado, arriscou a vida, se dedicou, trabalhou arduamente, porque esse é o nosso chamado na igreja. Amém ou não amém? Esse ano a gente está pedindo a Deus para a gente ser influente na cultura, na educação, na saúde, na cidade. Mas irmãos, antes de ser influente lá fora, você precisa ser um crente de verdade aqui dentro. E um colaborador, e um trabalhador, e um aprovado, e um fiel na casa do Senhor. Amém? Diga, eu estou numa corrida. E tudo que eu quero é ser aprovado em Cristo. Amém? Jesus contou algumas parábolas dizendo como que a gente vai ser recebido no céu. São parábolas, mas eu gosto de pensar que a gente vai ser recebido com parabéns. Muito bem, servo bom e fiel. No pouco você foi fiel, no muito eu te colocarei. Entra no descanso do seu Senhor. É uma das maneiras que Jesus tem para dizer como é que vai ser o fim. Vai ter um parabéns, uma faixa, uma coroa, que depois a gente vai depositar aos pés do Senhor, para todos quantos forem aprovados em Cristo, como o tal do Apeles foi. Amém? Você pensava que você ia chegar no céu e ia ficar só procurando Abraão, Isaac, Israel, Jacó? Agora você vai procurar Apeles no céu também. E dizer, cara, falaram de você na minha igreja. Como que você conseguiu ter 3 palavras sobre você na Bíblia e ainda falarem bem de você? E você me inspirou a também ser aprovado em Cristo. Amém? Eu quero terminar lendo um texto de 1 Coríntios 9, 24. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Para aí um pouquinho, olha a pergunta. Quando tem uma corrida no estádio, quantos ganham em primeiro lugar? 1. Só que o apóstolo Paulo diz o seguinte, vou voltar. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que vocês alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece,
mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. O apóstolo Paulo diz assim: irmãos, numa corrida só um ganha o prêmio, mas na corrida cristã, não. Corra de tal maneira que você ganhe o prêmio. Você ganha o prêmio, você ganha o prêmio, você ganha o prêmio, você ganha o prêmio, você... Como assim? Tem prêmio para todos que forem aprovados em Cristo. No céu não vai ter primeiro lugar na corrida cristã. E aí chama o irmão, segundo lugar, vai ser a eternidade toda até chegar a nossa vez. Porque vai começar lá de Abraão, imagina, todos esses anos, que lugar que a gente vai chegar? Não! Corra de tal maneira que você ganhe o prêmio. E como é que a gente ganha o prêmio? Sendo aprovado em Cristo. Você será aprovado enquanto você está na igreja. Ah, tem gente que vem para a igreja e começa com um discurso: poxa, eu vim para a igreja, minha vida só complicou. Oh, eu vim para a igreja e perdi o emprego. Eu vim para a igreja e as pessoas... Quem disse que na igreja não tem prova? Para ser aprovado, tem que passar por provas. Você, na sua vida na igreja, será provado. Provado principalmente na sua fé, que é o nosso maior tesouro. E o diabo quer roubar a sua fé. Quer fazer de você um ímpio, um incrédulo, um descrente, um desconfiado das coisas de Deus, um afastado, um desviado. Que nome horroroso esse! O diabo quer roubar a sua fé. Mas se você perseverar, você também recebe o prêmio. E não é uma coroa que vai ficar aqui, é uma coroa que dura para sempre. Amém? Romanos 16 é uma carta amorosa de um discipulador para os seus discípulos que faziam parte de uma igreja, como eu e como você. Gente normal, como Trifena e Trifosa, dupla sertaneja da igreja. Gente que se converteu alguns antes do apóstolo Paulo, ele fala, ele se converteu antes de mim. Alguns como primogênitos, ele fala de um que foi o primeiro da Ásia a se converter. Uma mulher que talvez tenha lavado a roupa do apóstolo Paulo. Gente que ajudou, que colaborou, que deu oferta, que foi levar, que foi buscar. Gente que serviu, gente que arriscou a vida, gente que se dedicou. Gente que foi aprovada em Cristo. Eu quero te convidar nessa noite a fazer parte dessa lista da Igreja Batista Vida Nova. Se fossem escrever 3 ou 4 palavras sobre você na igreja hoje, que palavras seriam escritas? Pois que sejam palavras de alguém que é firme, que é fiel, que é dedicado, que quer servir, que quer trabalhar, que quer fazer a diferença, que quer ser útil no meio do corpo de Cristo, que é a igreja. Amém? Se você entendeu, fica de pé no seu lugar. E a próxima vez que você ler uma lista de nomes na Bíblia, você procura lá que tem alguma coisa para te abençoar. Essas pessoas nem imaginavam que o exemplo delas podia nos abençoar. E o seu exemplo pode abençoar outras pessoas. Se Jesus demorar a voltar, o seu exemplo na igreja pode abençoar muitas pessoas, até de gerações depois da nossa. Olha que coisa linda a gente pensar nisso. Que a nossa atitude na igreja pode abençoar muita gente. Muita gente. Feche os seus olhinhos. Começa a dizer aí para o Senhor que você se dispõe. Que você se dispõe. Você faz parte de um corpo. E no corpo tudo tem função. E Deus te deu dons, sabia? Deus te deu dons. O Espírito Santo distribui dons na igreja para a obra do ministério. Talvez você nem saiba o que Ele te deu, mas Ele te deu dons para você servir, para você ser útil, para você trabalhar na obra do Senhor. E uma igreja que faz diferença nessa terra, uma igreja onde o povo trabalha feliz, dedicado à obra do Senhor. Começa a dizer aí para Deus: Senhor, eu quero que o Senhor me use, eu quero ajudar,
Eu quero ajudar na pregação do evangelho. Eu posso não ser um pregador, mas o apóstolo Paulo era o pregador. E essas pessoas ajudavam. Pode ser que eu não seja nunca um pregador eloquente, mas eu quero ajudar. Em alguma coisa eu quero te servir. Eu quero te servir na minha igreja. Na igreja onde o Senhor me colocou. Se você quer mais do que ajudar, se você está disposto até trabalhar arduamente, diga para o Senhor: eu quero trabalhar arduamente, usar o meu tempo, usar a inteligência que o Senhor me deu, a saúde que o Senhor me deu, as capacidades que o Senhor me deu. Eu coloco tudo à disposição do reino. Irmãos, tem gente que para trabalhar no mundo, na sua empresa, no seu negócio, tem tanta boa vontade, mas para trabalhar na igreja tem tanta má vontade. Lá fora é tão talentoso, mas aqui nada. Diga para o Senhor: eu coloco meus talentos, eu coloco a capacidade que o Senhor me deu, tudo à disposição da igreja, do reino, da obra do Senhor, da obra do Senhor. E vamos orar juntos, dizendo que nós queremos ser aprovados em Cristo. Tem alguém que hoje está passando por uma prova na sua vida? Se tem, levanta a sua mão aí onde você está. Olha aí, tem uns irmãos que estão hoje na prova. Você que não levantou a mão, começa a orar por quem está de mão levantada. Diz: Senhor, abençoa meus irmãos. Hoje eles estão passando por uma prova. Eu nem sei qual é a prova, mas eles estão. E eu oro por eles, porque vai passar, vai passar. Sustenta meus irmãos, Senhor. Sustenta meus irmãos, para eles não desistirem no meio da prova, para eles serem aprovados. Deus abençoe esses irmãos que hoje declaram aqui que estão no meio de uma prova. Fortalece-os, Senhor, fortalece-os. Que eles não percam a fé, mas que depois dessa prova eles saiam mais crentes, mais fiéis. E que o Senhor lhes dê parabéns pela aprovação na prova, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Orem comigo assim, irmãos. Diga: Senhor Deus, eu te agradeço, porque nesse tempo eu faço parte da igreja de Jesus. E o meu desejo sincero é ser aprovado em Cristo. Mesmo que eu seja testado, eu quero ser aprovado na carreira que o Senhor me colocou. Eu quero correr de tal forma a receber o prêmio. E eu sei que o prêmio não vai terminar. É uma recompensa eterna. Me abençoa, me ajuda. Eu também quero ser aprovado em Cristo Jesus. Amém? Dá um aplauso caprichado de Deus à nossa vida.